Bem-vindos todos. Hoje nós estamos com desfalque aqui, do Geraldinho e do João, testaram positivo para a Covid, então estou aqui substituindo eles, me pediram para falar sobre o impacto de Chico nas nossas vidas. Então a gente acaba falando um pouquinho da vida pessoal também, mas eu trouxe alguns trechos que me impactaram. Acho que muitos, talvez, a maioria também já tenha visto. Eu acho que a gente junto já foi impactado da mesma forma, né? Então, já fiz a perguntinha aqui, Clarice, primeira vez, né? Tem mais alguém pela primeira vez? Acho que não, né? Então vamos fazer nossa prece. Convidar a todos a fecharmos os olhos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, pela noite de hoje, pela oportunidade de aprendizado e pela oportunidade que estamos tendo nesta encarnação. Ao nosso Senhor Jesus, que nos ouve neste momento, estamos aqui juntos, reunidos em seu nome. Ao nosso querido Chico Xavier, que Deus te abençoe muito por todo o exemplo que nos trouxe de abnegação, de caridade, de trabalho, que nos inspira e continua nos inspirando. Gostaríamos juntos aqui, através da nossa prece, rogar a Deus que abençoe o Geraldinho e o João na sua recuperação, que eles tenham uma rápida recuperação, estejam de volta a essa tarefa tão importante. Que juntos aqui nós possamos rogar pelo auxílio dos benfeitores espirituais, para que possamos potencializar a nossa prece, que ela possa subir ao mais alto e se irradiar desta casa, alcançando a todos os nossos irmãos que estão em aflição, que necessitam de amparo, que perderam a sua fé. Que essa vibração traga a esperança no amparo divino. E que não só os que sofrem, mas também os nossos irmãos que fazem sofrer. Aqueles que estão infligindo sofrimento e aflições a outros irmãos. Sabemos que são os mais necessitados. Que Deus possa tocar os seus corações. Aos nossos irmãos desencarnados que estão aqui conosco. Obrigado pela presença, pela companhia. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos que possam nos assistir dos lares. Que essa vibração chegue para cada um de vocês. Que a luz do Cristo guie os nossos passos. Que assim seja. Bom, vamos lá, pessoal. Chico Xavier. Se eu pudesse resumir, se eu tivesse que resumir Chico em uma palavra, para mim seria exemplo. Poderia ser amor, poderia ser várias outras, né? Acho que cada um vai ter uma palavra para resumir o que acha, né? Para mim é um exemplo, que é o que arrasta. E aí a gente volta na época do Cristo, né? O Cristo poderia ter dado as mensagens dele em psicografia, mediunicamente, mas ele teve que vir à Terra para viver aquilo, que foi o que Chico fez, né? Então eu trouxe uma mensagem dele. O exemplo é uma força que repercute de maneira imediata, longe ou perto de nós. Não podemos nos responsabilizar pelo que os outros fazem de suas vidas. Cada qual é livre para fazer o que quer de si mesmo.
mas não podemos negar que as nossas atitudes inspiram atitudes, seja no bem ou no mal. Fato, né? Então, isso é a mensagem da noite que eu gosto de fazer lá no retiro. Então, trouxe a mensagem que eu acho que é o que resume Chico. E isso aqui é um pouquinho, para mim até um pouco difícil de falar, mas é um pouquinho do que aconteceu comigo. Eu passei um momento de muita, vamos chamar assim, que o aguilhão da dor, né, me encontrou. Foi a maneira que eu entendi e que eu despertei para o Espiritismo. Um momento que eu estava viajando, eu gosto de viajar de carro, sozinho, e eu estava viajando à noite, estava um dia chuvoso. Deixa eu voltar um pouquinho atrás, porque vai fazer mais sentido. Um belo dia eu participei de um curso de padrinhos na Igreja Católica. E para mim foi um negócio proforme, apesar de ter todo o carinho e respeito pela igreja. Para mim foi algo assim que eu fui meio obrigado, vamos dizer assim, né? Fato, né? Enfim, eu precisava de um certificado. Mas a gente às vezes não valoriza as pequenas coisas que são colocadas no nosso coração. E nesse dia foi colocado algo no meu coração. O ministro que estava colocando lá, fazendo o curso, ele falou: olha, eu fui tocado por Deus. E ele tocou, e tocou com o dedo. Eu senti, eu estava deitado na cama e senti. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Falei, gente, como é que essa pessoa foi tocada? Beleza, depois daquilo eu fiquei encucado, mas passou. Sei lá quantos anos, né, Nino? Você me ajuda aí. Depois disso passaram uns 4, 5 anos. E aí eu cheguei nesse momento de revolta com a minha vida. E nesse momento eu estava assim, cheguei a perder minha fé, porque eu não entendia aonde que Deus entrava na equação da minha vida. Né? Tudo que aconteceu na minha vida foi reflexo dos meus atos. Olha que absurdo, né? Deus está em tudo, mas eu não enxergava onde estava Deus na minha vida. E aí, dentro do carro, sozinho, voltando aqui a foto, eu fiz uma prece. E eu não era muito de fazer prece, apesar de ser católico, eu não era um católico que frequentava a igreja, que fazia caridade, né? Eu tinha o meu respeito e a minha fé, mas eu estava muito no materialismo. E nesse momento eu fiz uma prece, talvez a mais fervorosa da minha vida. Só que eu pedi exatamente o que aquela pessoa me falou no dia do curso. Eu falei, Deus, se você existe mesmo, né, me toca. Todo mundo fala que é tocado, que o dedo, que isso. Nem um cotovelado eu tomei. Nada, nem um escorregão. Enfim. Aí, mas foi realmente uma pressa. Eu estava chorando nesse momento. Vocês me desculpem que eu estou transpirando aqui, mas isso passaram 2 dias depois dessa viagem. Passaram-se 2 dias depois dessa viagem. Entrou um companheiro de trabalho na minha sala. Falou: olha, eu me lembrei de você. E aí trouxe o livro dos Espíritos, o Evangelho. Na hora que eu encostei minha mão no livro, eu senti, falei, olha, essa é a sua resposta. A prece que você fez, tá aí sua resposta. Ninguém falou comigo, ninguém me tocou com o dedo, com nada, mas eu senti, falei, minha resposta é essa. E aí eu peguei aquele livro, eu nunca fui de ler, né, Nene? Nunca fui de ler. Nada. Sempre li muito artigo técnico, né, outras coisas, mas pegar um romance e ler, nunca fui. Nesse dia eu peguei esse livro, né, comecei pelo Livro dos Espíritos. Eu li ele na noite. Eu peguei ele à noite em casa e li ele inteiro. Aqui, devorei o livro. E eu falei com a Nina, gente, é algo que, para mim, não é novo.
né? Eu me identifiquei, eu achei aquele negócio ali, falei, está explicado tudo na minha vida, nesse momento. Depois li o Evangelho e não parei mais. E aí tenho lido muito, muito, muito. Hein? É. Então, assim, por que eu quis trazer isso aqui? Foi o primeiro momento de impacto de Chico na minha vida, como Kardec. Né? E foi através de uma prece sincera. Mas esse foi, para mim, o maior impacto. Depois eu percebi que a aquisição dessa fé, ela é a aquisição individual inalienável, de várias vidas. Né? Eu não ganhei a fé neste momento. Eu já tinha. Foi um despertar. Mas isso serviu para fortalecer a minha fé. Eu pedi, veio, né, 2 dias depois, e aquilo para mim foi maravilhoso. E era um negócio que hoje eu sei que eu já precisava, já era uma programação minha, já tinha isso, essa informação eu já tive. Né? Mas, enfim, custei a ter isso, a efetivamente dar o passo e pedir. Né? Isso deve ter passado na minha barba 200 vezes durante essa encarnação, e eu não vi. Né? Completamente cego, eu não enxergava Deus. Está em tudo. Né? Olha que absurdo. Né? Como é que o materialismo cega a gente? Então, isso para mim foi entender que a realidade da vida era completamente diferente do que a sociedade considerava o correto. Né? Esse foi o primeiro impacto para mim. Eu trouxe um trechinho da prece dos mensageiros, que depois, estudando, eu fui entender cientificamente o que era a prece. Nós ainda estamos longe de saber tudo sobre a prece, né? Mas a gente tem alguma coisa já de André Luiz, né? E de outros espíritos que através de Chico, né? Então vou ler aqui. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Isso é do livro Os Mensageiros, de um trecho. Palpitava em tudo agora uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar. Então, eles realmente cresciam, né? Se multiplicavam. Como se obedecessem a misterioso processo de segmentação e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. E eu estava boquiaberto. André Luiz. Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Ele estava agora tendo contato com essa questão da prece. A claridade crescia, estendia-se em espetáculo prodigioso. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis, que eram encarnados, que estavam precisando daquela prece. Então pude observar o inaudito e inconcebível para mim. E Aniceto, que estava acompanhando a comitiva, né, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. Isso para mim foi muito marcante também. E realmente não há prece sem resposta. Não quer dizer que nós vamos ser atendidos na nossa prece. Mas a resposta vem. Se for uma prece sincera, né, se a gente tiver realmente da alma pedindo aquilo mesmo, se não for da boca para fora, a resposta vem. Pode vir com um dia, 2 dias, uma semana, um mês, mas vem. Sim ou não. Né? Ou já vem um atendimento e mais. Hoje eu vejo que a resposta vem por onde a gente menos espera. É incrível. A gente, às vezes, pede alguma coisa em prece, vai acontecer isso. Pode saber que é completamente o oposto. Vai vir por quem você não espera, de outro jeito, mas vai vir. E a oração filha do amor não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então isso também para mim ficou marcado. A prece, todos nós possuímos essa faculdade de comunicação com Deus.
e é o mais poderoso influxo magnético conhecido pela espiritualidade. E a gente não usa, né, da forma que deveria. Na hora... o valor da fé, passávamos a vida de joelhos, né? Realmente, André Luiz ficou boquiaberto. Então, é algo que a gente não tem noção ainda. Esse é outro trecho que acho que todo mundo já talvez deve ter visto, mas eu quis passar aqui porque tem outro trechinho de Jesus mais à frente. Essa é a descrição do Cristo por Públio Lentulus no livro Há 2000 anos. Também me marcou muito. Foi depois do Evangelho e do Livro dos Espíritos, foi o primeiro que eu li, né, de Emmanuel. Não foi nem Paulo Estevam, foi há 2000 anos. E o Cristo já coloca também uma profecia para ele. Junto de todo o sermão que ele colocou para o público, ele já coloca também uma profecia, né? Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas de Roma, sob um punhado de cinzas misérrimas. A gente tem visto muito isso aí, né? Cristo falou com o público lá atrás. Passa batido, às vezes a gente lendo, na hora que você lê de novo, opa! Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Espíritos mais elevados vão elevar a ciência. De sopro. A profecia do Cristo, lá atrás. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. E aí vem a descrição dele, né? É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa, bem madura. São distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante. Não consegue olhar diretamente para o Cristo. Né? Porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Curiosamente, hoje o Geraldinho postou uma mensagem do Chico lindo que Chico falando, né? A gente não consegue olhar o Cristo nos olhos. O Chico falando. Então isso foi ótimo também ter visto hoje, que já estava no programa aqui. E o que seria do Evangelho sem os discípulos? Esse é outro livro também que, para mim, me marcou muito, né? A Boa Nova, que é maravilhoso. Tem detalhes do Evangelho que a gente não tem no Novo Testamento. Pequenos detalhes. Um deles, até comentar aqui, na lição a Nicodemos, João e Tiago estavam junto com ele no momento em que ele explicou a Nicodemos que, para a gente ver o reino de Deus, nós temos que nascer de novo. E depois de toda a explicação, Nicodemos foi embora, insatisfeito, não entendeu. Os dois discípulos, isso está no capítulo, é legal revisitar isso, os dois viraram para o Cristo e falaram, olha, nós também não entendemos nada. Por favor, me explique. Ele falou, então tá, deixa eu explicar para vocês. O Espírito reencarna. Aí ele explicou em detalhes. Os dois ficaram eufóricos.
Mas que maravilha! Amanhã nós temos que levar isso para pregação, no monte. Ele, não, 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 não. Não é assim não, calma aí. Se eu acabei de falar com o doutor da lei e ele não entendeu. Se eu falo isso amanhã no monte, vai dar uma confusão danada. Não está na hora. Então, tudo foi em parábolas, da maneira correta. Né? Cristo sabe como, quando e quem. E foi da forma que tinha que ser. Então, assim, é o detalhe que não está ali escrito no Novo Testamento, tem no Boa Nova. Isso em todas as lições. E essa aqui não foi diferente também, apesar dele ter trazido uma parte do Evangelho de Marcos, mas o que eu quero colocar com isso? Se o Cristo tivesse descido, encarnado, passado por tudo, e não tivesse alguém para lembrar, para escrever o Novo Testamento, para fazer que a memória dele se mantivesse, né, viva, nós tínhamos perdido tudo. Né? Nós, enquanto humanidade, nós deturpamos inclusive o texto, enquanto católicos, né? A humanidade, nós, em outras encarnações, deturpamos os ensinamentos do Evangelho. Imagina se não tivesse escrito. Estava perdido já, né? Então, vou ler esse trechinho aqui do Boa Nova. Frequentemente, era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Depois de uma das suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros, que desde então seriam os intérpretes da sua ação, do exemplo e de seus ensinos. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabosa e estreita do sacrifício, pelo bem de todos. O que vos ensino em particular, que é a lição que eu falei de Nicodemos, em particular, o Cristo ensinou porque eles tinham a capacidade de entender, né? O resto não tinha. Então ele teve ensinamentos para os apóstolos de forma particular. Difunde publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será o objeto de vossas pregações de cima dos telhados. Então, os discípulos recebiam esses ensinamentos de forma mais detalhada para pregar. E quais são os telhados hoje? Que a gente vive hoje? Né? São as redes sociais, os vídeos. Né? E o que seria do exemplo de Chico se não houvesse alguém para relembrar os fatos, os casos? Né? Ok, nós teríamos 546 livros psicografados, maravilhoso, sensacional. Mas a vida dele foi um evangelho vivido, né? Que eu coloquei no início. Para mim, o exemplo foi o que arrastou. É lógico que a gente lê os livros dele, nos traz um ensinamento maravilhoso, mas o exemplo é muito diferente. Então, eu acredito que todos também, estava falando com o Gandra aqui, no início eu trouxe um trechinho aqui do Pode Saber, que eu já ouvi todos, e tem muita coisa legal. E é um negócio para se divulgar. Né? São conteúdos riquíssimos que a gente tem hoje, mas nós só temos que pessoas deram passo para fazer. Então não tem como falar de Chico sem falar dessas pessoas. E a minha homenagem fica aqui hoje, de agradecimento, porque muito do que está sendo feito, do encontro que eu estou tendo, podendo ajudar alguém, podendo ser um pouco melhor, é por conta disso, né? Por conta de vídeos que eu vi, de histórias que inspiraram. Poxa, isso é legal, vou fazer também, vou tentar, né? Isso inspira e vai continuar inspirando muita gente. Não tem dúvida disso, não tem dúvida. E é a mesma coisa do Cristo. O exemplo do Cristo veio, tinha que ter alguém para propagar aquilo. Chico também tinha que ter alguém para propagar o exemplo da vida dele. Né? Então, isso me marcou muito.
Beto, essa questão, né, do exemplo, e aí você fala, para mim, e foi o Geraldinho que contou numa das palestras, e isso não ia estar em livro nenhum, o caso que o Geraldinho contou do Chico, a fila do abacateiro, né, e aí foi um dia que eles estavam lá no abacateiro distribuindo os pacotinhos de dinheiro, aí veio uma das que eram trabalhadoras do grupo, né, falando assim, ô Chico, olha o fulano tá entrando na fila pela terceira vez, já tá até meio tonto. Aí o Chico fala assim, ainda bem que ele tá meio tonto, né, minha filha? Imagina se ele tivesse tonto inteiro. E isso para mim me marcou demais, porque eu sou aquela pessoa que não só julgo, como condeno, sentencio e eu divulgo a sentença, entendeu? Então eu falei assim, poxa, imagina eu, na mesma hora, no lugar do Chico, ia estar excomungando o cara, tirando o pacotinho da mão dele, falando que ele nunca mais ia poder estar lá e tal. Então, assim, são esses exemplos, né, que são difundidos e divulgados através do Geraldinho, do Bacelli, dos podcasts. Eu não pude colocar todo mundo aqui, porque mas claro, são vários biógrafos. Mas eu acho que assim, porque assim, o Chico passou para gente realmente todo o ensinamento, né? Através dos livros, tem não só os livros mais didáticos, como do André Luiz, que são mais técnicos, tem os romances de Emmanuel, mas os exemplos, pelo menos assim, quando a gente vê que é uma pessoa que não está há 2000 anos atrás, né? É uma pessoa que estava aqui há até pouquíssimo tempo, é contemporâneo nosso, vamos dizer assim, né? Eu lembro do Chico. Nós vamos falar disso aqui. Vivo. Qual é a oportunidade que nós temos de ter encarnado aqui, perto? Então, é muito bom a gente saber isso, porque uma coisa você fala assim, o que aconteceu há 2000 anos? 2000 anos, a realidade era outra, o mundo era outro e tal. Não, agora não tem mais essa desculpa, porque o Chico estava ali e ele fez isso tudo. Com muito mais dificuldade, exato. Com muito mais. Então, isso que é incrível. Então, fica essa homenagem a todos que trabalham mantendo a história do Chico, mantendo os casos dele, que a gente adora ouvir. Pode ouvir 50 vezes, continua com o mesmo prazer de ouvir. Nos faz bem demais da conta. Impressionante. Coloquei aqui a Casa de Chico também para mim, que marcou, né? A Casa de Chico é um ponto que é patrimônio da humanidade, né? E a humanidade ainda não sabe, mas é patrimônio da humanidade. A gente vai saber lá na frente o que é aquilo. Quem não foi ainda, assim, fundamental a visita, fundamental. E aqui, através de Kardec, também foi um ponto que marcou não só a mim, eu acredito que eu falo aqui pelo Grupo Retiro da Luz, tá? Nós começamos a fazer um estudo do Evangelho juntos, num condomínio, numa capela ecumênica, tem lá. E um belo dia, nós começamos a retirar essa lição, que eu trouxe aqui um trechinho dela, a Missão dos Espíritos. E ela saiu 5 vezes seguidas por pessoas diferentes, na sequência do estudo do Evangelho. Eu falei, gente, peraí, tem coisa aí que... Juro para você, pode aqui atestar. Aí nós pegamos em grupo, falou, peraí, vamos estudar ela de cabo a rabo, né? Nós fomos chamados aí nessa história, não tem jeito. O grupo, né? Nós recebemos isso 5 vezes por pessoas diferentes. Recebi, inclusive, no meu e-mail. O Eugênio recebeu, tirou lá 2 vezes. Aí teve um caso também de uma pessoa que você pediu nesse caso, né? A gente já estava saindo muito, aí você pediu para uma pessoa aleatória. Não, esse negócio está viciado. Esse evangelho está... Abre aí, fulano. E outro livro. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. As línguas de fogo são o centro de força coronário dos apóstolos à época, né? Que brilhava. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. E nós recebemos esse negócio, falou, beleza, ide e pregai. Pregar o quê? Como? É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os hábitos, os trabalhos e as ocupações fúteis. É chegada a hora da gente tirar tudo de lado, tudo que não é tão importante,
para focar no Evangelho. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. A gente sabe disso, né? Nós sabemos disso. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação e dá trabalho, né? Então, muitas pessoas não querem ouvir, entra aqui e sai aqui porque dá trabalho. Pregareis o desinteresse aos ávaros, abstinência aos dissolutos, mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faça mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear. Aquilo que, né, que a pessoa colocou para mim no curso de padrinho, entrou no meu coração, num terreno. E ela deu fruto em algum momento, 4 anos depois, né? 5 anos, enfim. Tudo que a gente coloca do Evangelho fica no coração. Em algum momento aquilo dá um fruto. É incrível. Ele não sabe como, mas em algum momento volta. Porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Essa mensagem é para todos nós, né? Sem exceção. E como é que a gente faz para ir e pregar o Evangelho? Aí volta lá atrás, na mensagem de Chico. Nossas atitudes inspiram atitudes, seja no bem quanto no mal. É trabalho, né? Trabalhar, começar com um passinho, e Deus vai colocando o caminho e nós vamos dando outro passo. Né? A gente começou lá o grupo do zero, nós estamos falando aqui, a gente está atendendo hoje toda semana lá, no bairro Jardim Canadá, 500 pessoas, na rua mais 300. Não é falando do trabalho aqui que não é o intuito, mas Deus dá tudo, a gente começou do zero e as coisas vão chegando, as pessoas vão chegando, o recurso vai chegando, nós vamos encontrando. Né? O encontro, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, um belo dia eu cansei de ver palestra do Geraldinho, um belo dia eu vi, um belo dia eu olhei na internet e ele fez uma postagem e ele postou o endereço que ele estava, falou, é meu vizinho. Não é possível, vejo palestra da pessoa o dia inteiro e é meu vizinho. Aí eu mandei mensagem, falei, não é possível, não tem condição. Falei, não, vai lá na casa de Chico. Aí encontramos na casa de Chico. Aí eu conheci o Eugênio, e aí foi. Foi um encontro muito legal. E aqui eu quis trazer também algo que me marcou muito, aí em tudo, não é um item específico, e na verdade em tudo que a gente vê de conteúdo na internet, livros, etc. É o que a gente está vivendo hoje, a importância do que a gente está vivendo e o que está em curso. Né? Nós estamos no meio da terceira revelação. Vamos chamar assim, mais para o final do que... Mas ela está em curso ainda. Né? O próprio Geraldinho nos disse, é 2100, ela finaliza. Emmanuel encarnado, com Chico fazendo. Nós estamos ainda em curso. Olha a oportunidade que nós estamos de estarmos encarnados num momento como esse, no Brasil, perto de Pedro Leopoldo e Uberaba, com acesso aos ensinamentos. Se a gente for enumerando as oportunidades, são infinitas. Afunilando aqui, fugindo, aí nessa situação. O que a gente faz com isso? A gente estava falando aqui, nós temos a obrigação de fazer algo com isso. Obrigação. Não tem como passar batido. Não pode. Então, trouxe aqui do livro Novas Mensagens um trecho de uma reunião. Numerosos companheiros de Allan Kardec já haviam regressado às luzes da espiritualidade. Foi, né, antes dele voltar ao Brasil. Né? Quando inúmeras entidades, vou chegar mais perto aqui, do serviço de direção dos movimentos espiritistas no planeta,
deliberaram efetuar um balanço de realizações e de obras em perspectiva nos arraiais doutrinários, sob a bênção misericordiosa do Cristo. Então, reunião junto com o Cristo, no mais alto. Operários do Evangelho, excelente é a ciência bem intencionada do mundo, mas não esqueçais o coração, a palavra do Cristo, em vossos labores sublimes. Procurai a nação da fraternidade e da paz, onde se movimenta o povo mais emotivo do globo terrestre. Olha a frase do Cristo numa assembleia no mais alto. E iniciai ali uma tarefa nova. Se o Cristo edificou a sua igreja sobre a pedra segura, inabalável, da fé que remove montanhas, e se o Consolador significa a doutrina luminosa e santa, esperança de redenção suprema das almas, todos os seus movimentos devem conduzir à caridade. Todos os movimentos hoje do Espiritismo, na nova fase, devem conduzir à caridade. Antes de tudo, porque sem caridade não haverá paz, nem salvação para o mundo se perde. Uma copiosa efusão de luzes, como bênçãos do Divino Mestre, desceu do alto sobre a grande assembleia. Assim que o apóstolo do Senhor terminou a sua exortação comovida e sincera. Na verdade, não foi o Cristo, foi um apóstolo do Cristo. Luzes essas que se dirigiam como aluvião de claridades para a terra generosa e grande que repousa sob a luz gloriosa da constelação do Cruzeiro. A luz desceu sobre a Assembleia e iluminou o Brasil, né? Depois dessa reunião. E foi assim que a caridade selou, então, todas as atividades do espiritismo brasileiro. Seus núcleos em todo o país começaram a representar os centros de Eucaristia Divina para todos os desesperados e para todos os sofredores. Multiplicaram-se as tendas de trabalho do Consolador em todas as suas cidades prestigiosas, e as receitas mediúnicas, os conselhos morais, os postos de assistência, as farmácias homeopatas gratuitas, os passes magnéticos, multiplicaram-se em todo o Brasil, para a fusão de todos os trabalhadores no mesmo ideal de fraternidade e de redenção pela caridade mais pura. E outra coisa que eu trouxe aqui, aí você me corrige, Uganda, se eu peguei o Pode Saber, ou se... Enfim, eu trouxe um trechinho que me marcou muito também, que é uma entrevista de Chico, onde ele fala sobre os simpáticos ao Espiritismo e simpáticos à doutrina, a Kardec. Nós temos admirado e queremos aprofundar a passamos a estudar a esse respeito o Deus precisa para acreditar no movimento de Emmanuel. Me interessou muito nas conversações com ele em 1965. Perguntei a ele onde estavam aqueles companheiros de Kardec que vibraram com a doutrina espírita na França, onde estava aquele contingente de almas heróicas, sublimes, que aceitaram aquelas ideias e as divulgaram com tanto entusiasmo no mundo inteiro. A maior parte na França, a grande parte na Bélgica, por exemplo. Então ele me disse que do último quarto do século XIX para cá, mais ou menos de 15 a 20 milhões de espíritos da cultura francesa, e principalmente os simpatizantes da obra de Kardec, se reencarnaram no Brasil para dar corpo às ideias da doutrina espírita e fixarem os valores da reencarnação. Então, é assim dizer que nos últimos 80 anos se desenvolveu entre nós a cultura francesa que muitos de nós, milhares de nós outros, sabemos de ponta a ponta a história da Revolução Francesa, mas nada conhecemos a respeito do Marquês de Pombal. Chico benevolente, né? 20 milhões de espíritos são
heróicos, né? Eu entendo que assim, a maioria veio de resgate de reuniões mediúnicas lá para poder vir para cá. Vou falar uma coisa aqui, é só para brincadeira, mas é bem interessante isso, porque a gente fica falando do espiritismo. Uma outra prova que vieram tantos franceses para o Brasil e concentraram muito em Minas Gerais, porque a gente sabe que o espiritismo floresceu muito aqui, é a paixão pelo mineiro pelo queijo, que é algo similar ao que os próprios franceses têm. E é curioso isso, é só um comentário que não tem a ver com o espiritismo em si, mas se a gente está falando de povos que tinham a cultura muito arraigada à produção de um produto como o queijo, isso se reflete aqui em Minas Gerais, e a gente tem essa constatação também por outras questões, né? Interessante. Mas provavelmente nós fomos aí resgatados, né? Com benevolência, falou, meu filho, agora o senhor tem uma oportunidade lá no Brasil, é diferente de ser heróico, né? Mas o fato é esse, assim, é um trabalho, isso me marcou muito também, e eu falei com o Gandra, um conteúdo do Pode Saber, vou colocar aqui, é fantástico, né? É um negócio que me inspirou muito, eu vi todos, ouvi todos, então assim, é algo que tem que ser divulgado, porque pode uma fagulhazinha mudar a vida de uma pessoa. Você me relatou que isso aconteceu, né? Vocês tiveram esse relato. Então, assim, é mais um trabalho que tem que ser valorizado e tem que ser divulgado, né? Opa. Agora eu sair por aqui. Aqui é outro relato de reunião, mas dessa vez com Kardec em pessoa, de Hilário Silva. Isso foi uma página psicografada que saiu no Espírita Mineiro. Não sei se vocês já viram, mas também foi algo para mim super bacana. Você vê que a mensagem, a tarefa de Kardec, de Chico, era para um espírito de força moral para aquilo mesmo, né? Início do século XX, nas regiões mais elevadas da espiritualidade, acontecia importante reunião, encontro significativo, decisões de relevância, presença marcante de Allan Kardec. Discutia-se a volta do apóstolo espiritista às lides terrenas. A gente sabe quanto tempo, ele ficou pouco tempo desencarnado, né, para voltar, mas já estavam se discutindo ali como é que seria. E só pegando um gancho aqui, recentemente nós vimos um livro também do Inácio Ferreira, que ele fala sobre Uberaba, que recebeu muitos desencarnados, né, da Inquisição Espanhola, que um deles, né, o espírito que participou do auto de fé, da queima dos livros, o próprio Kardec resgatou ele, quando ele desencarnou, o próprio Kardec, numa reunião mediúnica, e falou com ele, meu irmão, você vai encarnar no Brasil, nós vamos nos encontrar lá. Só que ele encarnou em Uberaba. Então pode ser que Kardec, inclusive, já sabia da vinda dele para Uberaba, né? Ele não falou isso no livro. Mas ele encarnou em Uberaba e Chico falou, nós vamos nos encontrar lá, né? Então, discutindo aqui, discutia-se a volta do apóstolo espiritista às lides terrenas. Época difícil na doutrina espírita. Controvérsia estéril entre os adeptos. Ideia de exclusividade da investigação científica e filosófica. O cientificismo atuante no meio doutrinário negava o aspecto religioso. Urgia, pois, o testemunho do espiritismo comprometido com as lições da Boa Nova, semeando no coração dos homens o amor e a caridade. Foi por isso que o exemplo de Chico foi o amor e a caridade, né? Claro que dos livros, né, da informação que a gente tem, mas o exemplo dele era mais importante, talvez tão importante quanto a tarefa dos livros. Clima de emoção, recolhimento, expectativa. Venerável preposto de Jesus, envolto em luz, alvitente, dirigiu-se a Kardec e falou com bondade.
Chegou a hora, meu filho. O codificador respondeu firme e respeitoso. Estou pronto e confiante. Consta dos registros do mundo espiritual que ocorreu a partir daí, sublime e emocionante diálogo do qual transcrevemos palidamente alguns fragmentos. Eu fico imaginando ver esse vídeo. Que coisa fantástica. Renascerás em condições adversas. E ele respondeu: obedecerei à vontade do Senhor. Começarás muito novo, entre aflições e dificuldades, e trabalharás com sacrifício e renúncia por longo tempo. E ele respondeu: dedicarei cada minuto à seara do bem. Não possuirás títulos acadêmicos. O único título que almejo é o de fiel servidor do Cristo. É Chico na lata. Encontrarás desconfianças e agressões. Buscarei na fé e na humildade força para resistir. Terás a dor por companheira constante. Saberei aceitá-la com o amparo do alto. Companheiros não te entenderão e se voltarão contra ti. Cumprirei o meu dever e guardarei a consciência em paz. Não farás nada por ti mesmo, serás apenas instrumento. Agradecerei a Deus a oportunidade de servir. A gente sabe que não foi só instrumento, né? Pela elevação dele. Não gozarás das alegrias, do aconchego, do lar constituído, da família, né? Do casamento, dos filhos. A humanidade será minha família. Assumirás espinhosa missão no desdobramento da codificação espírita. Serei leal aos princípios doutrinários, ciente de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Gente, nós estamos vivendo isso encarnados aqui. Neste momento. Nós ainda estamos em curso. Essa reunião deflagrou um processo que ainda está em curso. A tarefa te exigirá devotamento e abnegação. Não hesitarei em viver em plenitude o Evangelho e a doutrina espírita. O iluminado benfeitor interrompeu o colóquio e, após elucidativos comentários sobre a nova etapa de trabalho, rogou as bênçãos do Senhor ao missionário de partida. Seguiram-se calorosas demonstrações de solidariedade e, no final da primeira década deste século, o fim da primeira década, 1910, em doce atmosfera de esperança, Allan Kardec retornou ao plano físico, renascendo em pequena cidade do interior brasileiro. Pedro Leopoldo, né? Não falou que né? Esconderijo de Allan Kardec, né? E aí, então, o microfone só, Eduardo, para não. Tá, qual que é esse livro aí? Não é livro, é uma página psicografada que foi publicada no jornal O Espírita Mineiro, da União Espírita Mineira. E que era o médium? Não sei te falar. Agora de cabeça eu Mas olho. está lá nessa. Tá. Tem o médium, o Espírito Hilário Silva, que editou. Tem a Casa Espírita, não vou lembrar agora de cabeça. E aí fica a reflexão para todos nós. Estamos ainda em plena terceira revelação, ainda em curso. Alguns espíritos nos dizem que a gente tem 20% de revelação do que está no plano espiritual, porque ainda vem de revelação científica, né? Filosófica, não sei, enfim. Nós temos muita coisa ainda para ver. E o que foi psicografado, nós ainda não temos capacidade de absorver tudo. Nós não temos ainda. A ciência ainda não chegou no ponto de entender tudo. O Geraldinho respondeu aqui. O médium é Antônio Bagui Filho, do Itá. Quem psicografou a página da revista. Valeu. Então, nós estamos ainda em curso. O que faremos com essa oportunidade? Nós não estamos aqui, estamos aqui a lazer. Ao acaso a gente parou aqui, sem querer a gente encarnou no Brasil, porque eu sou
próximo do tronco familiar que eu estou, nada é um acaso. Só um minutinho, o Geraldinho está falando aqui que as mensagens dele estão no livro A Volta de Allan Kardec. Joia. Então, está no livro. Então, gente, nós temos esta oportunidade. Encarnamos no Brasil, perto de Pedro Leopoldo, de Uberaba, perto de Chico. Temos as pessoas que viveram com ele, como grandes amigos, que nos trazem tantas lições. A gente tem esse conteúdo todo. Nós já despertamos, podíamos estar ainda com a venda nos olhos, no materialismo, mas não estamos. Nós estamos despertos, sabendo o que tem que fazer. Nós não podemos alegar que a gente não sabia. O que nós vamos fazer com isso? E isso é para todos nós, a reflexão. Né? Nós estamos aqui para quê? Né? Para o exemplo. O Geraldinho está falando aqui, ó, que o Chico Xavier, mesmo ele ainda encarnado em Uberaba, ele divulgou todas essas mensagens. Bom demais. E aqui eu trouxe, falei, o que nós vamos fazer com essa oportunidade? Isso aqui eu até coloquei no Instagram outro dia. E aí volta na descrição de Emmanuel lá de cima, do Cristo. Né? Dos olhos que a gente não consegue olhar, encarar diretamente pelo magnetismo tão forte do Cristo. Peraí, só um minutinho. O Toninho Baduí é diretor médico do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec de Ituiutaba. Ó. Bacana. Um dia verás a ti mesmo em plano diferente. Essa é a mensagem de Emmanuel. Respirarás profundamente, reconhecendo assim as qualidades nutrientes do novo ambiente em que te verás. Naquela festa de almas, porém, um homem de olhar manso desce um torreão brilhante e caminha na direção. Em vão, o recém-chegado tenta retirar dele os olhos magnetizados pelo amor que o desconhecido irradia. Não lhe perguntou pelo próprio nome, nada arguiu, apenas pousou nele demoradamente os olhos azuis, que eu fiz questão de grifar aqui, e perguntou-lhe: amigo, o que fizeste? Imagina o Cristo perguntando para a gente, com a mão no ombro: o que fizeste? Além do que todos fazem. Né? Você encarnou ali perto de Chico e teve tudo. O que você fez com o que você teve? É o que nós vamos receber lá em cima. Né? Se Deus quiser, né? Perto do Cristo. Peraí, mas antes de começar o próximo. O Toninho Baduí é grande amigo do Chico e ele recebe até hoje livros e mensagens de André Luiz e de Hilário Silva. E essas mensagens foram confirmadas por Chico Xavier. Bom demais. Bom que a gente vai complementando aqui com o ensinamento. Online é bom por isso. E aí, outra coisa que me marcou muito, eu participo hoje da reunião também do MEIMEI, depois que eu encontrei com o Eugênio lá, né, na casa de Chico, o Geraldinho me chamou, falou: vamos lá encontrar na casa de Chico. Encontrei com o Eugênio, conheci o Eugênio lá, e a gente acabamos aproximando por outras razões, e eu acabei participando um dia da mediúnica, me convidaram lá, eu estou lá. Assim, uma alegria de ter sido recebido. Vai fazer um tempinho que eu estou lá trabalhando, e eu vi tem 2 livros, né? O Voz do Grande Além, Registros Imortais, Instruções Psicofônicas, e eu trouxe uma prece, que a gente falou da prece hoje aqui, né? Que não existe prece sem resposta, e eu trouxe a prece de Cerinto, que me marcou muito também. O Eugênio me falou ela uma vez, eu não conhecia, ele falou: olha, essa prece me marcou muito. Eu fui ver, aconteceu lá no MEIMEI, através de Chico. Chico participava dessa reunião mediúnica, né, quando ele fundou o MEIMEI, e eles atendiam, assim como quem participa de mediúnica sabe, alguns espíritos ainda renitentes no mal, endurecidos, que às vezes até orientavam outros espíritos, né, para fazer coisas ainda indevidas. E foi um trabalho de alguns meses ou anos, eu não vou saber precisar aqui.
Ele vai saber. E vai saber até mais, ótimo. E, enfim, o fato é que o espírito começou muito endurecido e foi se acalmando, então um belo dia ele deu a psicofonia, através do Chico, fazendo uma prece maravilhosa. Esse espírito que estava endurecido. E aí essa prece veio para cá, chama Prece de Serinto, do livro Voz do Grande Além. Então vou ler a prece aqui para a gente finalizar. A princípio era o espírito atrabulado e revoltado, chegando mesmo a orientar vastas falanges de irmãos conturbados e infelizes, ainda enquistados na ignorância. Serinto modificou-se e transferiu-se de plano mental, marchando agora ao nosso lado, sedento de renovação e luz, como nós mesmos. Todos nós, meu irmão fala isso, nós somos sedentos de evangelho, de renovação e luz. Então, tudo que vem nesse sentido para a gente devora mesmo, né? É incrível. Todos nós, né? Sedento de renovação e luz como nós mesmos. Foi por isso, com imensa alegria, que lhe registramos a comovente rogativa, por ele pronunciada em nossa reunião da noite de 24 de novembro de 55. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da sua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fora o orvalho da esperança da minha noite moral, e isso basta ao rebelde pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor, a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem, suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra, recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome, rogo-te amor para os que furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorte, socorro, para os que tecem os fios envenenados mesmo. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, os filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiraram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. Essa prece, ele pediu, ela marcou porque ele pediu exatamente para os que faziam o que ele fazia. E ele sabe que essas pessoas estão condenadas a sofrer muito pela lei de causa e efeito, né? Que é o que ele estava sofrendo. Os que sofrem, bem-aventurados, né? Os que sofrem com resignação, bem-aventurados os aflitos. Os que fazem sofrer, não. Né? Às vezes por ignorância, mas vão sofrer muito. Então, a prece dele realmente foi uma prece que marcou. E é isso, pessoal. Finalizamos aqui, para eu não ganhar um puxão de orelha. Não, eu ia falar, inclusive, isso. No Retiro da Luz, você nunca finaliza no horário, mas aqui você brilhou. Muita responsabilidade falar de Chico. Não, eu estou impressionada. É doido. Lá eu brigo com ele até, ele vai extrapolando aqui e brilhou. Então faz a prece pra gente. Só para falar aqui, ó, o Geraldinho pediu para falar que hoje é o aniversário do Gustavo Ladeira. Parabéns para ele!
Agora virou, ficou eternizado e virou mundial. Jesus te abençoe muito, né, e que juntos a gente possa aproveitar essa oportunidade, juntos, unidos, né, que a gente está vivendo, cara, que é única, de estar aqui nesse local. Nós não estamos aqui ao acaso, juntos, não estamos, né? Que a gente possa se ajudar e para a gente ir mais longe ainda, né? Se Deus quiser. Então vamos encerrar? Amado Mestre Jesus, espiritualidade mais alta, queridos amigos e protetores espirituais, muito obrigada pela bênção desse momento, pela bênção da oportunidade que estamos tendo aqui encarnados. Como disse Humberto, no momento ainda da terceira revelação, que possamos todos nós sermos gratos pela bênção de termos o conhecimento que nos é passado através do exemplo e do que foi escrito e relatado por Chico Xavier. Sabemos que estamos muito longe ainda. Se ele é o cisco de Deus, o quiçá nós. Mas que podemos ter sempre em mente o seu exemplo. E aos poucos, afinal sabemos que não será em uma encarnação que conseguiremos resolver todos os nossos defeitos, problemas, imperfeições, mas temos um exemplo bem palpável a ser seguido. E com a graça de Deus e a bênção de nosso amado Chico Xavier e da espiritualidade mais alta, temos pessoas que possam propagar o seu exemplo. E todos nós que aqui estamos, presencialmente e online, temos a bênção de ter essa proximidade do Geraldinho. Hoje não temos como perguntar ao Chico o que seria disso, o que seria daquilo, caso acontecesse. Mas temos a bênção de poder perguntar ao Geraldinho, aqui na palestra, presencialmente, ou então através do YouTube, perguntar o que o Chico teria feito numa situação dessa. E ele com certeza sabe nos dar um exemplo. Isso é uma bênção enorme. Graças a Deus. Hoje, vamos todos pedir em nossas preces pela rápida recuperação do Geraldinho, pela proteção dele, assim também pediremos pela proteção de tantos outros que têm essa missão maravilhosa na Terra de divulgar os exemplos e os ensinamentos que recebemos através das diversas encarnações desse Espírito iluminado. Que possamos todos nós sermos gratos à saúde, ao ensinamento, à oportunidade e lembrarmos que sempre é tempo de fazer o bem. Que a paz, o amor e a proteção do nosso Mestre Jesus estejam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.